Em Tokyo Revengers acontecem muitas brigas porque afinal de contas é um mangá de gangue, então sempre existem lutas acontecendo, disputa de gangues, disputas individuais, e entre elas se destacaram várias lutas que ficaram marcantes na obra, seja no início, seja no final. Boas lutas nunca faltaram, mas é verdade, poderiam ter sido ainda melhores, mas ainda assim a gente conseguiu trazer para vocês hoje as 7 melhores. Então vem comigo, já vem se inscrevendo, deixando seu like, porque são coisas muito importantes. E se além de lutas você gosta desses momentos épicos, não se esqueça que aquele ranking definitivo com todos os personagens mais poderosos já saiu e tá aqui no card. Mas como o assunto hoje são as melhores lutas, depois da vinheta eu vou contar uma por uma para vocês de quais foram. Afinal de contas, se você discordar, só comenta aqui embaixo, quem sabe a gente faz uma parte 2 de outras lutas que vocês consideram também muito boas. A primeira grande luta que ficou marcada dentro de Tokyo Revengers aconteceu lá no arco da Mobius. Foi do capítulo 22 ao 27. Teve ali várias cenas intercalando durante a luta, que é um padrão já do Ken Wakui. Ele não chega a estender muito a luta de uma vez só. Ele acaba jogando às vezes flashbacks, às vezes muda para outras cenas, mas foi uma luta muito marcante. Mike contra Rama. A gente viu pela primeira vez o líder da Toman em ação, mostrando o máximo de sua força até o momento, já que anteriormente ele havia derrotado o adversário Osanai com apenas um chute. Dessa vez, contra Rama, ele acabou sendo obrigado a mostrar mais de sua força. Foi uma luta muito equilibrada, Rama encabeçando aí a liderança da gangue Mobius e enfrentou o Mike de mano a mano. Uma luta bem equilibrada, estava chovendo, trocação de golpes, a gente viu que o Mike estava na vantagem, mas o Rama se mostrou muito resistente. Contra-golpeou em vários momentos, o Mike tentava ali derrotá-lo de alguma forma e não conseguia. E essa luta ficou marcada justamente para quem já leu todo o mangá, pois foram poucos os momentos que a gente viu alguém segurando o Mike, lutando de frente a frente com ele, resistindo, sem ser nocauteado. Muitos inclusive vão falar, mas o Mike não estava dando o máximo de si. Galera, ele estava nesse momento, pois a vida do Draken dependia do Mike derrotar o Rama rapidamente. O Takemichi estava sozinho defendendo o Draken contra uma galera. O Mike seria muito importante, só que ele não conseguia de forma alguma passar pelo Rama. Inclusive, essa luta acabou meio que num empate técnico. O Rama estava bem abatido, bem cansado, e o Mike aparentava estar em melhor forma, mas mesmo assim não teve um vencedor. Apesar de que a gente pode dizer que o Rama quase que perdeu por WO, afinal de contas foi ele que abandonou a luta para fugir depois que toda a mob já estava derrotada. Ele praticamente era o único em pé, mas assim preferiu escolher sair vazado da luta. A segunda luta que eu trago para vocês das melhores aconteceu no arco seguinte, foi o arco da Valhalla. Muitos de vocês já sabem como a história funciona, então tem muitos spoilers pela frente. Ainda aconteceu dentro do anime e vocês vão lembrar. Foi ali mais ou menos no capítulo 50 e foi uma grande luta de 3 contra 1. Eu tô falando de Kazutora, Shombo e Shomi. Esses 3 caras resolveram enfrentar o Mike. Aí vocês já sabem que vai ter grande luta pela frente. Novamente a gente vê o Mike dando o máximo de si em alguns momentos. A gente viu o Kazutora usando 2 peões, digamos assim, né? Eles eram bons executivos, mas até o momento a gente não sabia nivelar qual era a real força deles. O que a gente percebeu é que eram caras fortes que vinham de reformatório, assim como o Kazutora. Os caras já manjavam de luta, né? E assim começou um combate ferrenho, 3 contra 1, e em um local que era um ferro velho, em cima de vários carros, para tentar minar a velocidade do Mike. A luta aconteceu com o Mike aplicando vários golpes e os caras já percebendo que o Mike era muito forte, tentavam desviar e analisavam vários momentos para se aproximarem dele. Novamente a gente vê uma luta onde o Mike ainda não estava num nível tão overpower assim, pelo menos antes de esquentar na luta. A gente viu que o Mike acabou sendo pego e atingido por golpes com barras de ferro pelo Kazutora, que feriu ele gravemente. Inclusive, ele chegou a ser nocauteado brevemente. Ele chegou a cair, mas depois se levantou.
com uma fúria já dentro do seu peito, ainda era um começo de impulso sombrio. A gente viu o Mike se levantando, inclusive quando o Chombi e o Chomo começaram a grudar nele, agarrar no braço, agarrar na perna para tentar impedir os movimentos, o Mike, já com uma fúria dentro de si, acabou mostrando um chute muito poderoso que levantou o cara junto e tudo para nocautear o Kazutora momentaneamente. A gente já viu então que era uma das melhores lutas. Na sequência, a gente ainda viu, né, o Mike enfrentando o Kazutora no mano a mano. E aí praticamente foi um massacre. O Mike bateu de todas as formas no Kazutora, acabando ali quase com a sua vida. Se não fosse o Barry, se não fosse o Takemichi, o Mike cometeria o primeiro assassinato na série com a morte do Kazutora. Uma grande luta que começou em 3 contra 1 e foi finalizada com o massacre do Mike para cima do Kazutora. Agora a gente já pula para um outro arco, que é o arco da Black Dragons. Aqui está uma das minhas lutas favoritas, que novamente é naquele estilo sujeira. E vocês pensam que os principais, que a Toman joga limpo? Nada, também tem sujeira pro lado da Toman, porque a grande luta do arco da Black Dragons aconteceu com 4 caras contra 1. Na verdade até foi 5, que eu vou explicar melhor para vocês. Primeiramente a gente teve o grande líder Taiju Shiba da Black Dragons. O cara simplesmente enfrentou, numa sequência de mais ou menos 8 capítulos, o Hakai, depois a sua irmã Yuzura, depois Takemichi, Mitsuya, voltou pro Takemichi, voltou pro Hakai, até que lá no final da luta apareceu o 5º elemento, que foi o Mike, que aí sim ele conseguiu derrotar o Taiju Shiba. Mas o grande forte dessa luta, com certeza, foi o momento inicial, onde a gente viu os 4 primeiros enfrentando o Taiju Shiba e ele derrotando todos ao mesmo tempo. Os caras se revezavam contra ele e ele batia, surrava, colocava os caras no chão. Mas também tivemos grandes momentos. A Yuzura conseguiu esfaquear momentaneamente ali, criou um corte que muitos acabam não dando devido valor, mas que eu acho que foi bem importante nessa luta. Fez o Taiju Shiba sangrar todo o momento, mesmo não tendo pego nenhum órgão vital. O sangramento contínuo foi esvaindo as forças do Taiju Shiba, que enfrentou o Hakai, enfrentou o Mitsuya e enfrentou o Takemichi na porrada por vários momentos. Alguns golpes bem contundentes do Mitsuya e também teve um golpe muito contundente do Takemichi, que inclusive fez o Taiju Shiba a cair de joelhos por um determinado momento. Ou seja, foi bem incrível essa sequência de luta. Muitos acabam desvalorizando o Taiju Shiba porque ele foi derrotado depois com um chute pelo Mike, mas é bom lembrar que quando o Mike chegou pela primeira vez, o cartão de visitas do Taiju Shiba é aquele soco poderoso que fez o Mike também cair momentaneamente no chão, desmaiado. Na sequência, o Mike se levantou, ficou bem puto, bem sério e deu um baita de um chute atômico que derrubou o Taiju Shiba, derrotando ele de vez. Mas como eu disse, é bom lembrar, o cara já vinha de uma sequência de lutas, vários golpes recebidos, a sua resistência, sua estamina já estavam minados, o corte da faca que ele levou, sangue caindo, e o cara resistiu inclusive ao Mike, porque mesmo caído ele se levantou, já meio grog, meio em pânico, tentou chamar a galera da sua gangue que já havia sido derrotada pelo Drake, mas mesmo assim a gente considera aqui uma das grandes lutas do arco da Black Dragons e de todo o mangá. Agora a gente vai para o 4º momento, seguindo essa linha cronológica, que é a luta já dentro do arco da Tenjiku. E essa luta nada mais é do que uma luta em dupla, a primeira até aqui, né? A gente já tinha visto 1 contra 1, 3, 4 contra 1, agora 2 contra 2 foi a grande luta que aconteceu aqui no arco da Tenjiku. É Hakai e Angry, não é Hakai e Mitsuya, Hakai e Angry, os caras que eram considerados os segundos de suas divisões, né? Afinal de contas, tinha o Ismael como capitão e o Mitsuya. Agora separados no arco da Tenjiku, a gente viu ali vários tomando a frente daqueles que não eram os favoritos, digamos assim, que era o Shifuyu, o Takemichi, Hakai, o Angry e também o Inui. Esses caras foram pra porrada contra o Tenjiku com toda a sua força, com todos os seus executivos, e a gente viu uma luta incrível para começar bem o arco da Tenjiku, inclusive mostrando porque é um dos favoritos, porque o Hakai e o Angry acabaram enfrentando os irmãos Haitani, e ali aconteceu uma luta muito legal, passou por mais de 3, 4 capítulos, intercalando, claro, várias cenas, e foram ali se enfrentando. Os caras resistiram demais, no começo eles apanharam pra caramba, o Hakai, coitado, só apanhou na verdade, né, e foram
ali quebrando perna, deslocando o ombro, deslocando o braço, e foi um verdadeiro extermínio que os irmãos Haitani estavam aplicando nos dois. Claro, né, tem muita conexão ali, os dois por serem irmãos sempre lutarem juntos, já tinham matado outros adversários pela frente, então o Hakai e o Angry resistiram e resistiram muito. Só que o Angry, ao ver o Hakai quase morrendo, apanhando, quebrando vários membros, a gente viu ali que ele acabou ativando o seu modo Ogro Azul, que foi um dos grandes momentos épicos da série de Tokyo Revengers. O Angry nesse modo ele conseguiu fazer a limpa, porque em poucos momentos ele derrotou tanto o Han quanto o Hindou. O Han inclusive já tinha percebido que ele estava diferente, mas não foi o suficiente. Ele também foi derrotado rapidamente. E de bônus, por essa luta ser uma das melhores, se estendeu dessa dupla para uma sequência onde o Mochizuki foi tentar tirar satisfação, foi derrotado rapidamente pelo Angry, e depois o Muto, que também era muito poderoso, tentou aplicar inclusive um golpe de judô e acabou sendo rodado em pleno ar pelo Angry, e o Angry ganhou mais uma vez. E o Angry estava com o braço e com a perna deslocado, e foi uma luta incrível. Na sequência até apareceu o Kakusho já como um dos reis celestiais, muito poderoso, ainda estava inteiro, acabou derrotando o Angry. Mas com certeza foi uma das grandes lutas aqui, Angry fazendo a limpa. E nesse arco da Tenjiku nós também temos outra luta que foi incrível, a quinta melhor luta do mangá com certeza, e foi um X1 mano a mano. Temos o líder agora das duas gangues, Mike e Izana, se enfrentaram aí ao longo de 4 ou 5 capítulos, mais ou menos ali no capítulo 170, 175, os dois se degladiaram, uma das melhores lutas, se não a melhor luta do mangá até agora. Os dois mostraram nivelamento de forças, nivelamento de resistência, nivelamento de velocidade. Inclusive, muitos falam que o Izana perdeu apenas por causa do psicológico. O Mike começou apanhando na luta, não estava conseguindo acompanhar a velocidade. O Izana, com sua habilidade sensitiva, acabava prevendo vários dos golpes do Mike, conseguia desviar, conseguia contra-atacar e fez o Mike sofrer. Com certeza foi uma das lutas que o Mike mais sofreu e esteve mais próximo da derrota. Só que conforme a luta foi prosseguindo, as coisas foram se equilibrando, o Mike sempre trazendo à tona a questão do Shinichiro, a questão da Ema, foi mexendo com o psicológico do Izana, que acabou sendo derrotado. Não acompanhou mais os golpes, começou a sofrer muito, não apresentou uma boa resistência, tanto quanto o Mike tinha, e acabou sendo derrotado. Uma das melhores lutas, se não a melhor, com certeza foi essa daqui. Mike contra Izana. Com certeza vai ficar marcado entre todos os leitores de Tokyo Revengers como o melhor arco e como a melhor luta. E depois disso, depois dessas 5 melhores lutas apresentadas até aqui, nós temos o arco final. E dentro do arco final, apesar de todas as críticas, que na verdade é uma crítica construtiva a todo o mangá, porque afinal de contas, como vocês percebem, as lutas foram legais, mas elas sempre foram muito curtas. 2, 3 capítulos, quando era um contra vários é que se estendia por mais capítulos. Então o arco final também apresentou algumas boas lutas. Agora a gente tem o 6º melhor momento. Com certeza muitos de vocês sempre fazem aquele tipo de crítica, que o mangá deveria ter acabado depois do arco da Tenjiku, daquele primeiro futuro, mas não, ele continuou. Chegamos no arco final, teve o arco das divindades, tem o arco agora da Kanto contra a Toman e teve algumas lutas bem significativas. E dentro dessas 7 melhores lutas, a gente apresentou 5 e eu trago para vocês mais 2 que ocorreram recentemente. E o 6º melhor momento, eu não poderia deixar de fora uma luta que foi de tirar o fôlego. Quem estava acompanhando o mangá nessas semanas, com certeza se empolgou muito com as lutas apresentadas. Por um lado, a gente se decepcionou com os adversários, mas por outro, a gente bateu palma para a força extraordinária que Terano Soufi apresentou. Aqui a gente tem no Arco das Divindades uma das melhores lutas que aconteceram, que foi uma sequência. Terano Soufi contra Waka e Benkei, duplas da primeira geração, que deram uma luta muito equilibrada, fizeram o Terano Soufi sangrar, sofrer, até ele se empolgar em um nível que ele conseguiu também ativar aquele impulso sombrio que o Mike também tem. E quando ele ativou esse impulso sombrio, sai da frente. Ele sozinho, líder da Hokuhara Tandai, humilhou, massacrou Waka e Benkei, colocou os caras no chão completamente derrotados. E na sequência, ele não parou por aí, ele enfrentou a divindade Kawaragi Senju
líder da Brahma, que tem aí o cargo de divindade não à toa, afinal de contas, ela é a personagem mais rápida, pelo menos na minha opinião, apresentada em todo o Tokyo Revengers. E uma luta também bem acirrada entre os dois, onde ela apresentou uma velocidade superior, golpes bem efetivos, o Tiranossauro apresentou uma resistência maior e golpes extremamente poderosos. E bastou poucos golpes, mas quando ele acertou, o dano foi extremamente forte, derrotando Kawaragi Senju. Ou seja, nós temos aqui Tiranossauro numa sequência onde ele derrotou Waka, Benkei e Senju, 3 de com certeza 10 dos personagens mais fortes já apresentados. Depois o coitado ainda pegou o Mike pela frente e ele já estava bem ferrado, bem cansado, bem machucado, o que com certeza também acabou prejudicando ele. Afinal de contas, o Mike, com o impulso sombrio ativo, com muito ódio no coração, teve uma rápida luta onde os dois acabaram trocando vários golpes e o Tiranossauro, com o corpo totalmente amortecido, nem havia percebido que ele tinha sido derrotado, praticamente com o corpo estraçalhado. Mas não deixa aqui de marcar uma das melhores sequências de lutas, onde o Tiranossauro massacrou seus adversários até o momento fatídico, onde ele também foi massacrado. E pra gente fechar esses 7 melhores momentos, as 7 melhores lutas, agora no arco final, da parte final mesmo, a gente viu uma luta de duplas que também me chamou bastante atenção pra gente fechar esse nosso top aqui, que foi Hakai e Mitsuya, grandes amigos, contra os irmãos Haitani. Uma luta muito equilibrada, pois mostrou que as forças entre eles são bem niveladas. A gente viu que o principal fator de irmãos Haitani era justamente lutarem juntos, e quando os dois estavam juntos, Mitsuya e Hakai estavam passando um bom de um perrengue. Mas o Hakai, com mais experiência, que ele já havia lutado contra os irmãos anteriormente, decidiu dividi-los e assim a luta teve fim. Hakai contra Hindou e Han contra Mitsuya. No mano a mano, separando as duplas, a gente viu o Hakai amassou o Hindou e, óbvio, o Han não teve a menor chance contra o Mitsuya. Trocação de golpes e o Mitsuya, capitão da Toman, acabou vencendo também sua luta. Para mim, esses foram os 7 melhores momentos. Óbvio, teve vários nocautes que aconteceram durante a obra, mas eu preferi optar em trazer as 7 melhores lutas, que foram, obviamente, melhores trabalhadas. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like antes de ir embora. Ele é muito importante, pois ajuda o YouTube a entregar para cada vez mais pessoas, para continuarem acompanhando o nosso conteúdo e trazer cada vez mais coisas para vocês. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Até a próxima. Valeu!